Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da UERJ 2020. É a questão número 1. A questão diz assim: uma criança em um velocípede é puxada por seu pai por uma distância horizontal de 20 metros, sob a ação da força resultante Fr, orientada conforme o esquema a seguir. Desprezando as forças dissipativas, calcule em joules o trabalho realizado pela força resultante quando o conjunto velocípede e criança percorre a distância de 20 metros. Bom, pessoal, então vamos analisar aqui o problema. Então, ele vai percorrer aqui na horizontal uma distância de 20 metros, né? A força resultante que está sendo aplicada aqui, ela está inclinada, né? Nós podemos ver aqui a decomposição dela na horizontal, que é Fx, e na vertical, que é Fy. O desenho mostra para gente que cada quadradinho desse tem 2 newtons de intensidade. Então, 2, 4, 6 newtons é Fx, 2, 4, 6, 8 newtons é Fy. Sendo assim, a gente consegue calcular o valor dessa força resultante por Pitágoras, né? Só a gente fechar aqui, ó, o triângulo, fazer um ângulo de 90 graus. A gente tem que Fr aqui é a hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, Fr ao quadrado igual a 6 ao quadrado, 36, mais 64. Fr ao quadrado igual a 100. Fr igual a raiz de 100, né? Fr é igual a 10 newton. Então, a gente já sabe que essa força resultante aqui vale 10 newtons, tá? Poderíamos calcular, usar o Fx também, não tem problema, a gente já vê de duas maneiras. Então, vamos revisar agora o conceito de trabalho, porque ele quer que a gente calcule o trabalho realizado pela força resultante. Bom, pessoal, esse aqui é o print do meu e-book de equações, conteúdos de física para Enem e vestibulares. Se vocês tiverem interesse de conhecer, o link está aqui nos comentários, tá? Sempre resumos, equações, unidades de medida no sistema internacional, tá bom? Então, esses aqui são os prints relacionados ao trabalho da força. Então, a gente tem aqui o trabalho da força paralela ao deslocamento e o trabalho da força não paralela ao deslocamento. Nesse caso, a força é não paralela ao deslocamento. Então, a gente vai usar a equação trabalho em joule no sistema internacional, força, que é em newtons, é igual a força vezes a distância em metro vezes o cosseno do ângulo que essa força faz com a horizontal, tá bom? Então, vamos retornar aqui. Então, a gente tem pela definição que trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Alguns livros veem trabalho como T maiúsculo, algumas como W, algumas como tal. Eu costumo utilizar o tal, tá bom? Então, trabalho, que é o que ele quer, é igual ele quer o trabalho da força resultante. Nós já calculamos o valor da força resultante, que é 10, vezes a distância, que é 20, vezes o cosseno do ângulo. Vamos ver aqui quem é o cosseno do ângulo. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de um ângulo é igual, no caso aqui, o ângulo está aqui, é sempre do ângulo que a força faz com a horizontal, cateto adjacente, olha aqui o triângulo é esse aqui, tá? Cateto adjacente, que é 8, sobre hipotenusa, que é 10. E nós já calculamos a força resultante, que é 10. Então, 8 sobre 10. Então, posso cortar o 10 com o 10, 20 vezes 8, 2 vezes 8, 16, repito, 0 joules. Então, 20 vezes 8, 160 joules. Esse aqui é o valor do trabalho realizado pela força resultante. Vou marcar aqui para tirar o print, para vocês poderem tirar o print, tá bom?
Pessoal, se vocês quisessem utilizar a equação da força paralela, vocês poderiam utilizar essa decomposição na horizontal, tá bom? Você poderia utilizar também, vou fazer aqui no cantinho como uma segunda opção. Trabalho é igual a força vezes distância. Trabalho vai ser a decomposição da força resultante no eixo X, porque o deslocamento, ele fala que é o quê? Horizontal, então você vai usar quem? Fx, que é 8, vezes a distância. Então, trabalho igual a 8, que é o Fx, vezes a distância, que é 20. Trabalho também dá 160 joules, tá? Então, caso você não lembrasse de multiplicar pelo cosseno do ângulo, você poderia já aqui encontrar a decomposição na horizontal e jogar direto na equação sem o cosseno, tá bom? A questão número 2. A questão diz assim: a Polícia Rodoviária Federal revelou que os radares da ponte Rio-Niterói são do tipo inteligentes, ou seja, calculam a velocidade média do condutor na via. Dessa forma, o motorista que passar pelo primeiro aparelho terá o horário e a velocidade registrados pelo equipamento. Se ele alcançar o segundo radar antes do tempo necessário para percorrer o trecho, ele será multado. Admita que a distância entre dois radares sucessivos na ponte Rio-Niterói corresponde a um trecho de 1 km. Um motorista percorreu 0,81 km desse trecho com uma velocidade de 90 km por hora. Sabendo que a velocidade máxima permitida na ponte Rio-Niterói é de 80 km por hora, estime a velocidade média máxima que o motorista deverá manter no restante do trecho para não ser multado. Então vamos lá, vamos desenhar a trajetória aqui mais ou menos, né? Então a gente tem aqui o radar 1, radar 2, né? Eles estão a uma distância de 1 km, tá? O radar 1. Aqui o radar 2, eles estão a uma distância de 1 km, um ΔS total de 1 km. Aí ele fala que ele percorreu, vou botar mais ou menos, tá? O primeiro trecho a uma velocidade, o primeiro trecho de 0,81 quilômetros, é o meu ΔS1. A uma velocidade média de 90 km por hora. Aí ele pergunta no trecho 2, que é o restante do trajeto, eu vou colocar aqui o valor de ΔS2. ΔS, se o trecho total tem 1 km e o primeiro trecho tem 0,81 km, o segundo trecho vai ter 1 menos 0,81, que é 0,19 km. Tá? Então, esse pedacinho tem 0,19 km. Né? Ele quer saber aqui a velocidade que ele vai ter que ficar aqui para poder não ser multado. Né? E ele fala que a velocidade máxima na ponte Rio-Niterói é 80 km por hora, tá bom? Então, com isso, a gente consegue calcular o que está faltando para a gente poder ver aqui qual vai ser a velocidade necessária no trecho 2, tá bom? Bom, pessoal, para isso a gente vai fazer um rápido resumo para vocês de velocidade média, tá bom? A velocidade média, pessoal, isso aqui é um print do meu e-book de equações, o link está aqui nos comentários, caso vocês tenham interesse em conhecer. Então, a velocidade média, pessoal, é dada pela distância dividido pelo tempo, meu ΔS sobre meu ΔT. Aqui eu coloquei as unidades no sistema internacional, que é metros por segundo para a velocidade, variação de espaço em metros e a variação de tempo em segundo. Mas eu também posso trabalhar com quilômetros por hora, a distância em quilômetros e o tempo em hora, tá? E aqui também mostra a conversão, tá? Nesse caso a gente não precisa converter, somente utilizar a velocidade média, tá bom? Então vamos analisar aqui. Vamos analisar o trecho 1. No trecho 1 eu tenho o ΔS, eu tenho a velocidade. Falta encontrar o quê? O meu ΔT.
certo? No trecho 1. Por quê? Eu tenho que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, eu vou jogar aqui. Velocidade média 1 é ΔS1 sobre ΔT1. Então, vai ficar 90 é igual a 0,81 sobre ΔT1. Aí, eu vou multiplicar cruzado, 90 ΔT1 igual a 0,81. Passo dividindo, ΔT1 igual a 0,81 sobre 90 horas. Vou manter aqui em forma de fração, tá bom? Agora, vamos fazer para o trecho total, tá? Porque a gente tem também duas informações do trecho total. Eu sei que o meu ΔS total é 1 km e eu sei que a minha velocidade máxima para a ponte é 80 km por hora. Então, aqui eu consigo descobrir o tempo, né, que ele tem que fazer para poder atravessar essa ponte aqui. Então, eu posso fazer velocidade média total igual a ΔS total sobre ΔT total. Então, 80 vai ser igual a ΔS total sobre ΔT total. Multiplico cruzado, 80 ΔT total igual a 1, passo dividindo, ΔT2 igual a 1 sobre 80 horas, ok? Então, também descobri o tempo necessário para poder fazer toda a trajetória. Bom, pessoal, agora eu tenho tempo para fazer o que eu tenho aqui, o tempo do primeiro trajeto, que é o ΔT1. ΔT1 vai ser 0,81 sobre 90. Eu tenho o ΔT2, que é 1 sobre 80 horas. E agora eu posso encontrar o meu ΔT2, que é o que está faltando para eu poder encontrar a minha velocidade média, certo? Então, para isso, vamos ter que fazer a diferença entre o tempo total, né? Chama de tempo total. Eu vou ter que usar o meu tempo total e diminuir do meu tempo 1 para encontrar o meu tempo 2. Então, eu vou ter que ΔT2 vai ser igual ao ΔT total menos o meu ΔT1. Então, meu ΔT2 vai ser igual a 1 sobre 80 menos 0,81 dividido por 90. Eu não vou tirar o mínimo, tá? Vou multiplicar a base, que eu acho que sempre fica mais fácil de fazer. 80 vezes 90 vai dar 7.200. 80 vezes 90, 7.200 dividido para 80 vai dar 90. Sempre o que está do lado, 7.200 dividido para 90 vai dar 80. 90 vezes 1, 90. 80 vezes 0,81, 64,8. Então, meu ΔT2 vai ser igual a 90 menos 64,8, vai dar 25,2. Dividido para 7.200. Então, se eu pegar 25,2 e dividir para 72, eu vou ter 0,35. E ainda vai sobrar um 10 ao quadrado aqui embaixo. Então, o meu ΔT2 vai ser igual a 0,35 vezes 10 elevado a menos 2, porque a base sobe e o expoente fica negativo. Horas. Tá? Beleza, agora sim eu posso finalmente calcular a minha velocidade média no trecho 2. Então, a minha velocidade média no trecho 2 vai ser ΔS2 sobre ΔT2. Velocidade média no trecho 2 vai ser igual. A minha distância 2 é 0,19 km. 0,19 dividido pelo meu ΔT2 que eu acabei de encontrar. 0,35 vezes 10 a menos 2. 0,19 dividido para 0,35 vai dar 0,542 aproximadamente, tá? 10 a menos 2 está lá embaixo negativo, ele sobe positivo. Então, 0,542 vezes 100 vai dar aproximadamente 54,2
km/h, que é a nossa resposta. Tá? Então, a velocidade média no trecho 2 vai ser aproximadamente 54,2 km/h. Bom, pessoal, não era uma questão difícil, mas era uma questão que tinha muitas etapas para analisar, né? Tínhamos que analisar o trecho 1, o trecho total e, por fim, analisar o trecho 2, já que ele manteve a mesma velocidade, a questão de movimento uniforme. Tá bom, pessoal? Questão número 3. A questão diz assim: a imagem abaixo mostra um trecho curvilíneo da ponte Rio-Niterói, cujo raio médio é de 1.200 metros. Considere um veículo com massa de 2.000 quilos e percorre o trecho indicado com uma velocidade constante de 64,8 km/h. Estime em newtons o módulo da força centrípeta que atua sobre esse veículo. Vamos aqui fazer uma rápida revisão de resultante centrípeta, tá? Bom, pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física para Enem e vestibular. Esse link está aqui nos comentários. Bom, pessoal, a força resultante pela segunda lei de Newton, ela é dada por força resultante igual a massa vezes a aceleração, tá? Só que no caso da força centrípeta, né, que a gente tem nas situações de movimento circular, a gente tem que a força centrípeta é dada por massa vezes a aceleração centrípeta, onde a aceleração centrípeta é dado pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Só que a gente tem que manter aqui sempre as unidades no sistema internacional para que essa força saia em newtons. Então a velocidade tem que estar em metros por segundo, o raio em metros, para essa aceleração sair em metros por segundo ao quadrado, tá? E a massa em quilogramas, tá? Muito importante ficar atento às unidades, senão também já era a questão. Tá bom, pessoal? Então vamos retornar aqui para a gente poder resolver esse problema. Ele quer o módulo da força centrípeta. Então nós vimos que a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, onde a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Então vamos ver aqui se está tudo no sistema internacional. O raio nós temos, que é 1.200 metros. Nós temos a massa, que é 2.000 quilos no sistema internacional. Essa velocidade, pessoal, está fora do sistema internacional. Para poder converter, a gente tem aqui, como vimos na questão anterior, que km/h para metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6 o valor, tá? Então, a gente vai pegar 64,8 dividir por 3,6 e vai dar 18 metros por segundo. Inteiro, tá, pessoal? Não é aproximado não, tá inteiro. 18 metros por segundo. Agora sim eu posso jogar na minha equação para poder encontrar o valor dessa força centrípeta de forma correta. A questão aqui era só as conversões. A UERJ cobra muito conversão, tá, pessoal? Então fiquem atentos. Força centrípeta vai ser a massa, que é 2.000 vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio médio, que é 1.200, tá bom? Então, vamos aqui cortar esses zeros, 2 zeros com 2 zeros. Vamos abrir 18 ao quadrado. 18 ao quadrado vai dar 324 dividido por 12. Então, 20 vezes 324 vai dar 6.480 dividido por 12. A minha força centrípeta vai ser 6.480 dividido para 12, que vai dar 540 newtons, tá bom? Medida de força no sistema internacional. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Questão número 4. A questão diz assim: alguns espelhos retrovisores instalados nas laterais dos veículos automotores, apesar de aparentemente planos, são esféricos. Seu uso aumenta a segurança no trânsito, uma vez que ampliam o campo de visão dos condutores. Reparem aqui, ó, conforme ilustrado na imagem. Com base nas informações, identifique o tipo de espelho esférico utilizado como retrovisor lateral.
Indique ainda 3 características das imagens que esse espelho conjuga. Bom, pessoal, vamos lá. Existem 2 tipos de espelhos esféricos, espelhos esféricos côncavos e espelhos esféricos convexos, tá? Os espelhos esféricos convexos, que é o caso do retrovisor, deixa eu anotar para vocês aqui, espelho convexo, que é o caso do retrovisor, ele sempre conjuga imagens menores do que o tamanho do objeto, tá? Aqui tem um print, pessoal, do meu e-book de equações, conteúdos de física para Enem e vestibulares. Sempre resumo equações, unidades de medida e conversões, tá bom? Se você tiver interesse de conhecer, o link está aqui nos comentários. Tem de todos os espelhos e lentes lá, tá? Toda a parte de criação de imagens, tá bom? Tem tudo lá para vocês conferirem, dos espelhos côncavos, dos espelhos convexos e das lentes também, tá bom? Então aqui eu tirei um print, pessoal, da parte do espelho convexo. O espelho convexo, ele sempre converge em imagens menores que o objeto, tá? As imagens do espelho convexo são sempre virtuais, ou seja, imagem virtual, direita, ou seja, né, de cabeça para cima, não é invertida, e menor que o objeto, tá? Já os espelhos côncavos, eles podem, dependendo da distância do objeto até o espelho, ter imagens maiores, menores ou do mesmo tamanho que o objeto. Mas os convexos, em específico, eles sempre formam imagens virtuais, direitas e menor que o objeto, tá bom? Agora, é muito importante você lembrar desse conceito dos espelhos. Estudem espelhos côncavos, convexos, lei de Gauss, que é sempre muito importante, tá? Tem tudo resumido lá no meu e-book, se você quiser conhecer. Tá bom, pessoal? A resolução era só isso. Só a nível de curiosidade também, pessoal, espelhos convexos podem ser... Sabe quando você olha para aquela bolinha da árvore de Natal? Você vê a sua imagem menor? É um espelho convexo, tá? Do lado externo da bolinha. Se você também tem exemplo de espelhos esféricos, sabe aqueles retrovisores de fundo de loja, né? Eles ampliam o campo de visão também da loja, né? Também é um tipo de espelho convexo, além dos retrovisores de carro, tá bom? É isso. Questão número 5, a questão diz assim: em um laboratório, um corpo com massa de 30 gramas, inicialmente em sua temperatura de fusão, é aquecido durante 140 segundos por uma fonte térmica de potência constante igual a 15 calorias por segundo. Com o aquecimento, o corpo passa completamente do estado sólido para o estado líquido, mantendo a sua temperatura constante. Admitindo que toda a energia liberada pela fonte térmica seja integralmente absorvida pelo corpo, calcule em caloria por grama o seu calor latente de fusão, tá bom? Então, pessoal, desenhei mais ou menos aqui. A gente tem um corpo sólido, né? Que eu desenhei ele aqui. Com massa, eu botei ele dentro de um recipiente, mas não necessariamente, tá? Com massa de 30 gramas, inicialmente em sua temperatura de fusão, é aquecido durante um intervalo de tempo de 140 segundos pela fonte térmica, que tem uma potência constante de 15 calorias por segundo. Então ele fala que esse corpo passa do estado sólido para o estado líquido, tá? Completamente. Toda a energia liberada pela fonte é integralmente absorvida pelo corpo, tá? Então ele quer que a gente calcule o calor latente de fusão. Bom, pessoal, vamos aqui relembrar alguns conceitos importantes. Aqui são prints do meu e-book de equações. Então, a gente nessa questão vai trabalhar com potência, que ele nos fornece, igual a energia sobre tempo, onde a potência, a unidade é o watts, ou caloria por segundo, tá? Fiquem tranquilos que lá no e-book tá tudo também com as outras unidades. Ou calorias por segundo, que essa daqui, pessoal, ela é mais usual. Essa aqui está no sistema internacional, tá? Você encontra muito também o uso dela. A energia, quando a potência está em caloria por segundo, a energia ela vai estar em calorias. Uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, tá? E o tempo aqui, ele mantém os segundos no sistema internacional. Então, se a energia está em caloria e o tempo em segundo, a potência sai em calorias por segundo, tá bom? Então, é isso aqui que a gente vai utilizar.
Que energia é essa? Ele fala que a energia é toda absorvida, né, em forma de calor, tá bom? Quantidade de calor latente, que é quando o corpo muda de fase, é massa vezes o latente. Tá vendo que aqui, ó, eu coloquei nas duas unidades, tá? Lá tá separado com as outras unidades. Aqui, a quantidade de calor, ela pode ser calor latente, joule, ou calorias, tá? O sistema internacional é o joule, mas aqui ele está usando caloria nesse problema. A massa, quilograma ou grama, isso vai depender do latente. Ele pede o latente em caloria por grama, então a massa vai ter que estar em grama e a quantidade de calor em calorias, tá bom? Então a gente tem que respeitar a unidade que ele pedir, do latente ou do calor específico, se fosse quantidade de calor sensível, tá bom? Então a gente vai ter que utilizar esses dois conceitos aqui nessa questão, tá bom? Então vamos retornar. Então ele quer que a gente calcule o latente de fusão. Então a gente viu lá que potência é igual a energia sobre o tempo. E nesse caso, a energia é a quantidade de calor, tá? E ele fala que essa quantidade de calor é integralmente absorvida, ou seja, só vamos ter o latente. Então, quantidade de calor que nós vimos lá não é massa vezes o latente, então eu vou abrir aqui essa equação. Massa vezes o latente dividido pelo tempo. Prontinho, agora com essa equação aqui, eu posso jogar todos os meus valores e encontrar o latente de fusão que ele está me pedindo, tá bom? Então, eu vou jogar aqui para não ficar embolado. Potência é igual a massa vezes o latente dividido pelo ΔT. A potência é 15 calorias por segundo. A massa é 30 gramas. O latente eu preciso saber. O tempo é 140 segundos. Então agora vamos multiplicar cruzado. 140 vezes 15 vai dar 2.100. Igual a 30 vezes L. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 2.100 sobre 30, corto, vai dar 70, 210 sobre 3, 70 calorias por grama. Tá bom, pessoal? Cuidado com as unidades em questão discursiva, tá bom? Para não perder ponto à toa. Então, ele mesmo já pede a unidade que você quer. Tá vendo que essa questão a gente não trabalhou no sistema internacional, a gente respeitou todas as unidades que ele estava pedindo, tá? Caloria não é sistema internacional, grama não é sistema internacional, tá? Joule por quilograma é sistema internacional. Então, a gente respeitou aqui todas as unidades, exceto o tempo aqui que ele deu em segundos, mas a potência estava em calorias por segundo. Então, tá tudo tranquilo, tá? Então, tem que só que as unidades serem coerentes, tá bom? A gente vai anulando, trabalhando as grandezas dimensionais para a gente poder chegar no resultado final desejado. Tá bom, pessoal? Questão número 6. A questão diz assim: em uma fábrica, caixas são colocadas no ponto A de uma rampa e deslizam até o ponto B. A rampa forma um ângulo θ com o solo horizontal, conforme indica o esquema. Sabe-se que 0,3 segundos do movimento em A, a caixa alcança o ponto B com uma velocidade de 1,2 metros por segundo. Veja no gráfico a variação da velocidade da caixa em função do tempo. Então, no eixo Y nós temos a velocidade e aqui no eixo X o tempo em segundos. Considere a inexistência de atrito entre as superfícies da caixa e da rampa e, desprezando a resistência do ar, determine o valor do seno do ângulo θ. Bom, pessoal, vamos aqui dar uma revisada em aceleração média, força resultante e plano inclinado, tá bom? Esse aqui são 2 prints do meu e-book de equações, o link está aqui nos comentários. Bom, pessoal, é o seguinte: a força resultante pela segunda lei de Newton, ela é definida como massa vezes a aceleração. Ele me dá a velocidade e me dá o tempo. Com isso, eu posso achar a aceleração para poder calcular a força resultante. Nesse caso aqui, nós temos um problema clássico de blocos, né? Onde a gente, desenhando o diagrama de força,
Nós temos a força peso agindo para baixo, a força normal agindo para cima, lembrando que no plano inclinado, o nosso referencial ele também está inclinado. Isso quer dizer que essa força peso aqui, ó, ela está inclinada, ela não tem direção nem de x e nem de y, então a gente tem que fazer a decomposição dessa força. A gente decompõe a força peso em Px e Py, tá? Quando a gente tem Px é aquela força responsável que vai fazer com que o corpo desça a rampa, tá? Px é o peso vezes o seno do ângulo θ que a rampa faz com a horizontal, tá? E Py é a força contrária à força normal e o Py é igual a normal, tá bom? Aqui a gente tem uma força de atrito, que no caso ali ele desprezou, tá bom? Então a única força que vai descer o bloco ali naquele exemplo é a Px, a decomposição da força peso na horizontal, porque o plano está inclinado. Bom, pessoal, aqui eu tenho algumas playlists, tá? De problemas de bloco, plano inclinado, plano horizontal, com atrito, sem atrito. Se você tiver dúvidas nesse assunto, dê uma olhadinha lá, que ele cai com muita frequência nos vestibulares, tá bom? Então vamos retornar. Então aqui ele me dá velocidade, me dá o tempo, né? Então eu posso calcular a aceleração utilizando variação de velocidade por variação de tempo, e aqui eu vou fazer o diagrama de forças. Eu tenho a força peso agindo para baixo. Lembra que eu tenho que decompor ela em Px? Vou fazer ela assim, mas geralmente é pontilhada a decomposição, tá, pessoal? E Py, Px e Py, normal para cima, tá? Não tem atrito nesse problema, tá legal? Ele, ó, considerando a inexistência de atrito, tá? Então a gente tem aqui normal, Py, tem o peso e tem o Px, que é a decomposição, tá? Então, pessoal, quem é a força responsável por fazer o bloquinho descer? No caso aqui na horizontal, nós só temos Px, tá? Tá seguindo a direção de x no nosso referencial, tá bom? Então, se força resultante é igual a massa vezes a aceleração, eu vou ter que a força resultante que faz o meu bloquinho, né, está na iminência de descer, é o meu Px. Px igual a massa vezes a aceleração. Quem é Px que nós vimos aqui? Px é o peso vezes o seno do ângulo θ. Px é peso vezes o seno do ângulo θ, tá? A aceleração é a variação de velocidade sobre a variação de tempo. O peso, pessoal, é dado por massa vezes gravidade. A variação da velocidade aqui, quem é a minha velocidade final? 1,2 menos a inicial, 0. Então, a variação de velocidade é 1,2. Quem é a minha variação de tempo? Tempo final menos tempo inicial. Então, em 1,2 o tempo é 0,3. Então, 0,3 menos 0, 0,3, tá bom? A massa corta com a massa, é tudo uma multiplicação, então eu posso fazer isso, tá? Tem uma igualdade aqui, mas é tudo uma multiplicação. A gravidade é 10, o seno do ângulo eu quero descobrir, 1,2 sobre 0,3 vai dar 4. Seno de θ vai ser igual a 4 sobre 10. Seno de θ vai ser igual a 0,4. Tá bom? Prontinho, pessoal, finalizamos o nosso problema. Você poderia calcular a aceleração de forma separada e colocar aqui, tá? Você já poderia botar 4 aqui direto, não precisaria abrir a fórmula aqui, tá bom? Poderia fazer aqui no cantinho, assim, ó. Aceleração igual a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Então, eu tenho 1,2 menos 0 sobre 0,3 menos 0, a aceleração vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado, e já poderia ter botado o valor de 4 aqui, tá? Eu fui abrindo devagarzinho, trabalhando a equação da força resultante, tá bom? Falou em bloco, a gente tem que trabalhar a segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica, tá bom?
Força resultante é o somatório de todas as forças, respeitando o eixo horizontal, o eixo vertical, né? Porque nos outros eixos, se eu considerar o referencial na horizontal, tudo vai dar zero, tá bom? Então, no caso aqui, quem vai realizar o movimento de descida de A até B é Px, então por isso que eu usei o peso vezes o seno de θ. Lembrando que o peso é massa vezes a gravidade. Tá bom, pessoal? Questão número 7. A questão diz assim: em uma experiência escolar, foram utilizados um recipiente contendo um líquido de densidade 1,8 gramas por centímetro cúbico e um corpo esférico homogêneo com massa de 1,2 kg e volume de 0,001 metros cúbicos. Calcule a densidade do corpo em quilogramas por metro cúbico. Em seguida, indique se ele flutuará ou afundará no líquido, justificando a sua resposta. Bom, pessoal, vamos relembrar o conceito de densidade, tá? Aqui está o print do meu e-book de equações, o link está aqui nos comentários. Bom, pessoal, a densidade é definida por massa sobre volume, tá? A unidade no Sistema Internacional de Densidade é quilograma por metro cúbico, mas a unidade muito usual é o grama por centímetro cúbico. Então, se eu utilizar grama por centímetro cúbico, a massa vai estar em grama e o volume vai estar em centímetros cúbicos. Porém, no Sistema Internacional, é correto utilizar o quilograma por metro cúbico, tá? Porém, ele está utilizando aqui o grama por centímetro cúbico. Então, a gente vai analisar lá atrás o que a gente vai fazer nesse caso, nesse problema, tá? Então, a densidade, ela é a massa dividido pelo volume, tá? Então, vamos retornar. Eu tenho aqui um corpo esférico homogêneo, onde a massa desse corpo é 1,2 kg. E o volume desse corpo é 0,001 metros cúbicos. Eu posso escrever isso como 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Então, aqui eu posso descobrir facilmente a densidade desse corpo esférico. Vai ser a massa do corpo sobre o volume do corpo. A densidade do corpo vai ser 1,2 quilos dividido por 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, a densidade do corpo vai ser 1,2 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, tá bom? Vou marcar aqui. A gente ainda não concluiu. A gente achou a densidade do corpo que ele pediu, mas ainda não terminou. Ele pede para a gente dizer se ele vai flutuar ou boiar nesse líquido. Ele fala que é um líquido de densidade 1,8 gramas por centímetro cúbico. A gente não pode, pessoal, comparar grama por centímetro cúbico com quilograma por metro cúbico. A gente tem que converter para a mesma unidade. Para eu passar grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu tenho que multiplicar por 10 ao cubo. Ou se eu for passar de quilograma para metro cúbico, eu tenho que dividir por 10 ao cubo. Então, a minha densidade do líquido vai ser 1,8 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Mas você vai falar, Laís, eu não lembrava dessa regrinha de fazer por 10 ao cubo. Então, como eu poderia fazer? Então, você poderia fazer assim, ó. Densidade do líquido é massa do líquido sobre o volume do líquido. A massa do líquido é 1,8 gramas a cada 1 centímetro cúbico. Para eu passar 1,8 grama para quilograma, eu tenho que dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3. Para eu passar centímetro cúbico para metro cúbico, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 6. Então, 1,8 repete a base, diminui os expoentes, menos 3, menos 6, 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Tá? Se você não lembrasse da regrinha, pela regrinha mais rápido, né? Em vestibular, tempo é muito importante. Então, é só lembrar que grama por centímetro cúbico eu multiplico por 10 ao cubo ou por 1000, tá bom?
Então, agora sim, eu posso comparar a densidade do corpo com a densidade do líquido. Então, pessoal, como a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido, a densidade do corpo é 1,2 vezes 1000 e a densidade do líquido é 1,8 vezes 10 ao 1000. Então, como a densidade do corpo é menor que a do líquido, ele ele vai flutuar, tá? E não vai afundar. Se a densidade do corpo fosse maior que a densidade do líquido, ele iria afundar, mas como ela é menor, ele vai flutuar, tá? Ele flutuará. Tá bom, pessoal? Questão número 8. A questão diz assim: em uma impressora a jato de tinta, gotículas de tinta com carga elétrica que atravessam um campo elétrico uniforme e de intensidade igual a 8 vezes 10 à quinta newtons por coulomb, sendo depositados em uma folha de papel. Admita que cada gotícula tem uma massa de 3,2 vezes 10 elevado a menos 9 gramas e adquire uma aceleração de 10 à quarta metros por segundo ao quadrado. Desprezando a ação do campo gravitacional, determine a quantidade de elétrons em cada gotícula, tá? Bom, pessoal, então a gente tem que relembrar alguns conceitos aqui, né? Então, vamos anotar algumas informações que esse problema nos dá, né? Ele me dá o campo elétrico E de 8 vezes 10 à quinta newtons por coulomb. Ele me dá a massa de cada gotícula, que é 3,2 vezes 10 a menos 9 gramas. Ele me dá a aceleração, né, durante a interação com o campo elétrico, que é 10 à quarta metros por segundo ao quadrado. E ele quer que a gente determine o número de elétrons em cada gotícula, tá bom? Então ele fala que as gotículas, elas têm carga elétrica Q, que eu também não sei qual é. Então, pessoal, a gente tem que pensar que relação que trabalha massa, que trabalha aceleração, trabalha campo elétrico e carga elétrica, para que a gente possa descobrir essa quantidade de elétrons, tá? Então, para isso a gente vai fazer uma rápida revisão, tá? Esses aqui são prints do meu e-book de equações, sempre resumos de física, equações, unidades de medida no Sistema Internacional, conteúdos de física para Enem e vestibulares, tá? O link está aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Bom, pessoal, primeiramente, relembrar a segunda lei de Newton, que a força resultante sobre um corpo é a massa vezes a aceleração dele, porque ele nos dá a massa, né, da gotícula, que a gente tem uma quantidade de elétrons nessa massa, me dá a aceleração, né, quando ele está inserido no campo elétrico. Aí eu vou falar, mas e a força? A força que age na partícula é a força elétrica, né? Que é dada pela carga vezes o campo elétrico. Ele me dá o campo elétrico, que é Newton por Coulomb. A carga eu preciso descobrir, porque eu descobrindo a quantidade de carga, eu posso jogar na quantização de carga e descobrir o número de elétrons, porque a quantidade de carga é igual ao número de partículas, né, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. É um valor fixo, tá? Tá aqui, ó, tudo descrito aqui direitinho nas equações, tá? As unidades. Então, eu preciso utilizar essas 3 equações aqui para determinar esse problema, tá bom? Vamos retornar. Então, pela segunda lei de Newton, nós vimos que força resultante é massa vezes aceleração. Então, eu tenho que a força que age, né, na gotícula, que tem a carga elétrica aqui, é a força elétrica, que é massa vezes aceleração. A força elétrica é carga vezes o campo elétrico, que é igual a massa vezes a aceleração. Aqui eu já posso jogar os meus valores. A carga eu quero descobrir, o campo elétrico é 8 vezes 10 à quinta. A massa eu tenho que passar para quilogramas, né? Então, o que eu tenho que fazer para passar essa massa aqui para quilogramas? Tem que estar tudo no Sistema Internacional, tá bom, pessoal? Igual a 3,2 vezes 10 a menos 9 grama para quilograma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3, tá? Então, vai ficar 3,2 vezes 10 elevado a menos 12 quilogramas. Tá? Então, é esse valor aqui que eu vou jogar aqui na minha equação. 3,2 vezes 10 a menos 12
vezes a aceleração, que já está no Sistema Internacional, metro por segundo ao quadrado, tá? Então, eu vou repetir aqui esse lado. 3,2 vezes 10, repito a base, somos expoentes, menos 12 mais 4 vai dar menos 8, porque é negativo, menos 8. Quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter que Q vai ser igual a 3,2 vezes 10 a menos 8 sobre 8 vezes 10 a quinta. 3,2 dividido para 8 vai dar 0,4 vezes, repete a base e diminui os expoentes. Menos 8 menos 5 vai dar menos 13 coulombs, tá? Então, essa aqui é minha quantidade de carga. Agora, fica fácil encontrar o número de elétrons pela equação da quantização da carga. Eu vou jogar que a quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga elementar. A quantidade de carga vai ser igual ao número de elétrons vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. O valor é fixo, tá, pessoal? 0,4 vezes 10 a menos 13 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Repito, vamos lá, 0,4 sobre 1,6 vai dar 0,25. Repito a base e diminuo os expoentes. Menos 13 menos 19 vai ficar menos 13 mais 19, que é 6. Ou eu posso deixar assim, ou eu posso colocar melhor, né? Escrevendo assim, puxar uma vírgula para cá, 2,5 vezes 10 elevado à quinta elétrons, tanto faz. Bom, vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? Questão número 9. A questão diz assim: observe na tabela as características de fábrica das lâmpadas L1 e L2. Tensão em volts, 120, 240 volts, potência em watts, 120, 144 watts, para a lâmpada 1 para a lâmpada 2. Elas foram associadas em paralelo a uma tensão U igual a 120 volts, conforme representado na figura. Nessas condições, calcule a resistência equivalente do circuito e o valor da potência dissipada da lâmpada 2 em watts. Bom, pessoal, vamos relembrar aqui alguns conceitos, tá bom? Esse aqui é o print do meu e-book de equações, o link está aqui nos comentários. Bom, pessoal, a equação da potência elétrica dissipada, ela pode ser dada por resistência em ohms vezes a corrente elétrica em ampere ao quadrado, ou a potência elétrica em watts igual a DDP, que é a tensão elétrica, em volts ao quadrado, dividido pela resistência elétrica. Como esse circuito está em paralelo, a resistência equivalente é dada pelo produto dos resistores dividido pela soma deles. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Se fosse em série, seria apenas o somatório, tá bom? Bom, pessoal, então vamos retornar aqui. Visto isso, a gente tem aqui tensão em volts e temos potência em watts. Eu tenho potência e tenho tensão, eu posso calcular a resistência elétrica, a resistência de cada lâmpada dessa. Porque eu tendo a resistência, eu posso calcular a potência dissipada. Então, vamos lá. Potência não é igual a DDP ou a voltagem ao quadrado dividido pelo raio? Vamos fazer primeiramente para a lâmpada 1. Potência 1 vai ser U ao quadrado 1 sobre R1. Potência 1 vai ser 120. Tensão 1, 120 também ao quadrado, dividido por R1, certo? Vou multiplicar cruzado, 120 R1 igual a 120 ao quadrado. Corto 120 com um dos 120, que aqui é 120 vezes 120. R1 vai ser igual a 120 ohms de resistência. Tá? Agora eu vou dividir aqui para a gente fazer com a potência 2. A potência 2
igual a U2 ao quadrado dividido pela resistência 2. A minha potência vai ser 144 igual a tensão ao quadrado dividido por R2. Multiplico o cruzado, 144 R2 vai ser igual a 240 vezes 240, vai dar 57.600. R2 vai ser igual a 57.600 dividido para 144, que vai dar 400 ohms. Então, agora eu já tenho o valor da minha resistência da lâmpada 1 e da resistência da minha lâmpada 2. Agora, ele está me pedindo a resistência equivalente. A resistência equivalente, nós vimos que é o produto pela soma. Resistência equivalente vai ser R1 vezes R2 no paralelo, sobre R1 mais R2. Então, eu vou ter 120 vezes 400 sobre 120 mais 400. 120 vezes 400 vai dar 48.000. Dividido por 120 mais 400 é 520. 48.000 dividido por 520 vai dar aproximadamente 92,3 ohms. Prontinho, encontramos a nossa resistência equivalente. Agora, para finalizar, ele pede a potência dissipada na lâmpada 2. A potência dissipada na lâmpada 2 vai ser U ao quadrado dividido por R. Quem é a tensão na lâmpada 2? Agora, pessoal, ele quer saber, não é mais as características da lâmpada, agora é do circuito. Agora o meu U passa a ser o U do circuito e não o U da tabela, tá bom? Essa aqui é a tensão especificada da lâmpada, agora a gente está analisando o circuito. Então, agora vai ser 120 ao quadrado, a tensão da lâmpada 2, por estar em paralelo, a tensão é a mesma, e a resistência vai ser a resistência da lâmpada 2, que nós calculamos que é 400. Então, 120, isso aí poderia gerar muita dúvida, né? Tomar cuidado para não usar o valor, para usar só os valores recomendados da tabela para encontrar a resistência da lâmpada. 14.400 dividido para 400, corta, dividido para 4 vai dar 36. Potência 2 igual a 36 watts. Então, prontinho. Encontramos a minha potência dissipada pela lâmpada 2 no circuito e a minha resistência equivalente em paralelo, que dá 92,3 ohms aproximadamente. Tá bom, pessoal? Questão número 10. A questão diz assim: o Titicaca é um lago de água doce localizado na fronteira do Peru com a Bolívia, sendo considerado um dos maiores da América Latina. Ele se encontra a aproximadamente 4.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Com o objetivo de estudar sedimentos depositados nesse lago, uma equipe de pesquisadores envia um pequeno submarino ao local. Admita que a cada 1.000 metros de altitude, a pressão atmosférica seja reduzida em 0,1 atm. Estime em atmosfera a pressão total exercida sobre o submarino a uma profundidade de 200 metros. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é ver qual vai ser a pressão atmosférica, né? Considerando esses 4.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, tá? Antes de começar qualquer coisa. Então, eu sei que a cada 1.000 metros de altitude, a pressão atmosférica cai 0,1 atm. Então, se ele está a 4.000 metros de altitude, ela vai cair quanto? 0,4 atm, certo?
Então, a cada 1.000 metros, 0,1 atm. Em 4.000 metros, 0,4 atm. Se 1 atm é a minha pressão atmosférica total, a minha variação de pressão atmosférica vai ser 1 atm menos 0,4 atm, que vai ser igual a 0,6 atm, tá bom? Então, pessoal, vamos relembrar aqui um conceito de pressão absoluta no interior de um líquido, tá? Esse aqui é o print do meu e-book de equações, o link está aqui nos comentários caso você tenha interesse de conhecer, tá bom? Então, pessoal, a pressão absoluta ou a pressão total, ela é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é definido por densidade vezes gravidade vezes altura, tá bom? Então, pressão total absoluta, pressão é igual à pressão atmosférica mais a densidade do líquido em quilograma por metro cúbico, vezes G, que é a gravidade em metro por segundo ao quadrado, vezes a altura em metros. Lembrando que a pressão tem que estar no sistema internacional, que é o Newton por metro quadrado ou Pascal, para a gente poder utilizar essas unidades, tá bom? Então vamos aqui, vamos retornar. Então primeiro vamos calcular, pessoal, a pressão hidrostática. A pressão hidrostática, ela é dada por dGH, para depois a gente jogar naquela equação lá. A pressão hidrostática é a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então, a pressão hidrostática vai ser igual à densidade do líquido. Qual é a densidade do líquido? 1.000 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, que é 10, vezes a profundidade, que é 200. Então, a minha pressão hidrostática vai ser igual a 2 milhões de Pascal ou Newton por metro quadrado. A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com atmosfera aqui ou Pascal aqui. Então, se eu converter tudo para atmosfera, vai ficar mais fácil de eu trabalhar, porque uma atmosfera é aproximadamente 10 a quinta Pascal, ou seja, aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 zeros de Pascal. Tá? Então, se uma atmosfera é aproximadamente 100.000 Pascal, 2 milhões de Pascal vai ser quantas atmosferas? Multiplico o cruzado, vou ter que 100.000 x igual a 2 milhões. Eu já ia cortando os zeros. 5 zeros aqui, 5 zeros aqui. Então, x igual a 20, beleza. Posso jogar na minha equação da pressão absoluta. A pressão absoluta que nós vimos lá, PB, é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é dGH. Então, a minha pressão absoluta, ou a pressão total, que ele quer saber, vai ser a pressão atmosférica, já reduzida aqui o valor da altitude, da variação, mais 20. Então, pressão absoluta vai ser igual a 20,6 atm, ou atmosferas. Tá bom? Pessoal, aqui, desculpa, aqui eu coloquei a unidade, 20 atmosferas, tá? Vou apagar aqui. Desculpa, pessoal, aqui é 20 atmosferas, tá? A gente acabou de encontrar em atmosfera. O importante aqui era converter para a atmosfera, tá? Ter o cuidado de fazer essa conversão aqui, tá? Então, isso quer dizer que 2 milhões de Pascal correspondem a 20 atmosferas. E aí sim a gente jogar aqui para poder somar. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.